você sabe onde está investindo seu dinheiro. Isso aqui foi uma imagem que Jackson passou, e tem alguns tipos de aplicações que é bem importante a gente entender antes de aplicar o nosso dinheiro nele. Então, eu sei que assusta quando a gente fala governo e bota uma bandeira do Brasil assim, pelo menos para mim assusta, mas entendo o que a gente vai falar. Tem tipos de investimento que se chama Tesouro Direto, ok? Tem o LC e o RDB, que a gente basicamente já usa, mas não sabe o que é esse nome. Tem o CDB e a poupança. Tem do agronegócio, vou vendo o agronegócio, tem os LCAs e os CRAs, que é o CRA, que a gente chama. Dentro das empresas, né, empresas privadas, tem as debêntures e as ações. E no mercado imobiliário, tem os FIIs, que Jackson é fanzaço, tem os LCIs e os CRIs. Então, veja que é bem parecido, ó, LCA, LCI, CRA e CRI. Um remete ao agronegócio, por isso que é a siglazinha, a letra A no final, e os outros se remetem ao imobiliário, por isso que termina sempre com I, certo? Então, é letra de crédito imobiliário, letra de crédito agronegócio, agropecuário, enfim. Primeiro caso, Jackson, já que a gente fala de reserva, vamos supor que você está começando sua reserva de emergência. Onde você vai colocar o seu dinheiro? Tesouro direto no governo, nas financeiras, nos bancos, agronegócio, empresas ou imobiliário. Então, o ideal para a reserva de emergência, como já foi sugerido, né, um lugar onde tenha segurança, né? A rentabilidade é o de menos. E na tabelinha aí ao lado da imagem, a gente tem algumas opções. A gente tem um tesouro direto, a gente tem um CDB, que ele tem que ser, né, uma liquidez diária para entrar numa reserva, e tem um LCI e o LCA também como opção, no quesito segurança para uma reserva. Tem que ter segurança, como o Jackson falou, e tem que ter liquidez, certo? Eu ia dizer rentabilidade, aí seria um sonho, né? Tem que ter segurança, tem que ter liquidez. A rentabilidade aqui não fica na prioridade, certo? Aí você diz, mas a poupança tem liquidez, a poupança tem segurança. Mas você está perdendo dinheiro ali. Okay? Claro que no Tesouro Direto, LCI, enfim, você pode até estar perdendo dinheiro, mas não é tanto como você perde na poupança. Poupança é 70% do CDI, aqui é 100%. 30% faz toda a diferença, certo? Tesouro Direto, você compra, o governo, né? Ele dá um prêmio se você emprestar esse dinheiro ao governo, certo? Não é basicamente os juros compostos que o cartão de crédito faz quando quer cobrar de você. Óbvio que não, se fosse era uma maravilha. Mas, de certa forma, tem um prêmio, que é os juros, certo? Pouquinho, mas tem. Então, tá lá guardadinho no Tesouro Direto. E tem Tesouro Direto que tem datas pré-definidas, mas, como eu falei antes, tem a liquidez diária, então não tem problema nenhum, tá bom? A gente compra, tem o Tesouro IPCA, né? IPCA é indexado à inflação. Se a inflação sobe muito, o seu dinheiro sobe muito. Se a inflação está controlada, o seu dinheiro está controlado. Tem gente que gosta desse tipo porque é para não perder o valor do dinheiro, ok? Tenho R$ 100 agora, eu vou saber que o rendimento vai ser baseado lá na frente com a inflação, então não tem problema nenhum, tá? Tem vários tipos. Eu aconselho vocês entrarem no site do Tesouro Direto, tá? Que aí você já começa a ver o pré-fixado, o que significa isso, o pós-fixado, o IPCA+, o IPCA 35. Tudo isso são tipos para determinados tipos de pessoas. Tem um com rendimento semestral, né, Jackson? Tem um que é com rendimento só no vencimento. Pensa nisso, dá uma olhada em todos os tipos que vocês podem ter, né, os títulos públicos, e veja qual é o mais adequado para você. CRAS e CRIs eu não tenho. E se eu não tenho, eu não estudei. Não estudei sobre isso, mas é algo que existe também, que pode dar um rendimento, depende. Eu não fico diversificando muito em renda fixa, não. Renda fixa eu já vou seco. Então, é Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA e FIIs e acabou, tá bom? FIIs é nem renda fixa, né? Jackson, esse RDB, que muita gente usa, mas que não sabe o que é esse nome, ou LC. Pronto, esse LC e o RDB
É basicamente um CDB. Você vai mudar que o CDB é um certificado de depósito bancário e o RDB é um recibo de depósito bancário. Então a diferença do RDB para o CDB é que o CDB ele é comercializado mais nos bancos e o RDB são mais nas financeiras. Quem usa aí o aplicativo, né, a financeira Nubank, está usando o RDB. E letras financeiras também são encontradas as letras de crédito, no caso, são encontradas nas financeiras também. Então, o M. Rodrigues, eu acho que é Mister Rodrigues. Desculpa, cara, eu não vi tua pergunta. Se eu vi, eu passei desapercebido. Investimento em imóveis. Como eu falei, é muito cedo para a gente falar sobre isso, mas eu vou dar minha opinião, tá? Hoje. Os FIIs são os fundos de investimento, tipo, é uma organização, né? Um pessoal se organiza, os gestores, administradores, eles se organizam e colocam no mercado, né, a captação de recursos. Aí você pode, com pouco dinheiro, investir ali naquele investimento imobiliário com, digamos assim, R$ 100. No caso, para você comprar um imóvel hoje, tipo, você precisa de um valor muito alto e você vai ter pouca liquidez também. Porque quando você quiser vender esse imóvel, não é fácil você se desfazer dele. E se você se desfizer, talvez não aquele valor que você queria também. Já nos fundos imobiliários, a gente tem essa vantagem, né? Com pouco dinheiro, tem muita liquidez também. Agora a rentabilidade ela fica ali, oscilando, ela pode variar para cima quanto para baixo. Ela é um pouquinho mais segura do que as ações, né? A parte dos FIIs. Ela não Isso. varia tanto quanto as ações. Ela varia, óbvio, porque é renda variável, mas não é tanto. Então você não vai enriquecer muito, você também não vai se quebrar, né? Fica ali o meio termo. Então essas ideias. Isso é algo mais filosófico e também pensativo assim. Pô, eu tenho dinheiro, vamos dizer que um imóvel de R$ 100.000, para ser um valor redondo, né? Eu tenho R$ 100.000, eu vou comprar um imóvel ou eu vou investir em FIIs? FIIs, lembrando, Fundo de Investimento Imobiliário. Como o Jackson falou, ele desenhou, né? Eu só vou colorir um pouquinho. Vamos pensar assim, o difusor. O difusor não tem várias lojinhas, né? Difusora não é, são vários empreendimentos. Então, ele está listado na B3, está listado lá para o público comprar e ele não vai vender, obviamente, uma loja daquela, né? Específico, porque é caro. Uma loja daquela, um local daquele é caro. Então vamos dizer que ele vai vender um tijolinho de uma daquelas lojas, né? Um pedacinho, um pedaço do reboco ali. Ele vai fracionar tanto que você pode comprar até um pedacinho do reboco. Se você é dono daquele pedacinho do reboco que bateu o martelo e caiu aquele pedacinho de cimento, você é o dono daquilo, você vai ganhar um rendimento proporcional àquilo que você é dono. E você pode comprar esses pedacinhos. Claro que de pedacinho em reboco, de pedacinho em pedacinho, você vai conseguindo uma parede. E aí você conseguiu uma parede, você consegue a outra, a lateral dela. E você vê em um certo momento que você consegue uma lojinha daquela. E depois duas, depois três. Mas isso, claro, não é do dia para o outro, né? Você vai acumulando capital ali dentro. Então, à medida que você vai aumentando o seu aporte em um determinado FII, você vai recebendo um rendimento proporcional àquele seu capital investido, certo? Então, se você tem R$ 100.000, já dá para pegar um pedaço grande de reboco ali do difusora, certo? Você tem R$ 100.000 para comprar um imóvel ou investir. Você investindo, tem FIIs que estão pagando 8% ao ano, que é um bom rendimento comparado aos 2% do CDI, né, que é a base, o parâmetro. Então, tem FIIs pagando 5%, tem FIIs pagando, ou seja, muito mais do que os 2%. Você tem o dinheiro lá, teoricamente seguro, certo? E recebendo uma renda todo mês. Então, tem cálculos que a gente faz com que você consegue ver que com R$ 120.000 investido ou R$ 100.000 investido,
você consegue um rendimento de um salário mínimo por mês. E se você, por acaso, tivesse pego esses 100 mil reais e comprado um imóvel, o aluguel de um imóvel de 100 mil reais aqui em Caruaru, ou em outro local, não sei, não daria esse valor que você recebe mensal, certo? Daria um valor abaixo. Eu não daria um salário, daria um valor R$ 500, R$ 300, sem contar de que o inquilino ele pode danificar toda a sua casa, né, fazendo furos, enfim, modificando, acabando com a sua casa, certo? Pode até lhe dar o calote, não pagar o aluguel, pode atrasar. Então tem todos esses problemas que o imóvel físico, até o nome imóvel, né, tem, que os FIIs não têm. Se você não gosta do FII e você está vendo que ali tem alguma coisa errada ou que não está dando tanto rendimento, você pode vender essas suas cotas e tirar o seu dinheiro e aplicar em outro. E isso é em torno de 5 minutos, você consegue, dependendo do valor que você tem. Uma casa não, uma casa você coloca para vender, passa meses, até anos, e ninguém quer comprar, entende? Então tem essas ideias, é como se fosse uma conveniência, é um imóvel, mas é uma conveniência. Tem um gestor que está tomando conta, claro que você vai pagar algumas taxas, mas o rendimento comparado ao imóvel físico é muito maior, muito mais seguro e muito menos dor de cabeça. Pensa Isso. nisso, tá? Você pode comprar os pedacinhos, galera. Por exemplo, o primeiro FII que eu comprei foi com R$ 100. E eu comprei cada cota do FII, que foi Jackson até que falou comigo, e aí eu comecei a estudar mais sobre ele. Ele é R$ 10 a cota, uma cotinha, né? R$ 10. Então eu comprei 10 cotas, que era um dinheiro que eu tinha, que eu não ia precisar, e tá lá. Todo mês rende um pouquinho, né? E aí eu fui comprando mais, até o momento que você consegue comprar uma cota com o seu próprio rendimento dele. É isso que a bola de neve faz, né? Isso que é o juros composto. Você, um mês, recebe, por exemplo, R$ 10, com esse rendimento que você pegou, você compra outra. E aí no próximo mês já não vai ser R$ 10, vai ser R$ 10 mais esse rendimento que ganhou um. E assim vai, né? E assim vai. Vai ter mês que você vai receber o equivalente a 100 cotas, e aí todo mês você comprando 100 cotas, lá na frente a bola de neve vai ser enorme. Só para responder a Ayrton aqui, por que investir em FIIs não tem tanta segurança? Ayrton, porque é renda variável, ele está listado nas ações, né, na B3, que é a empresa que organiza as ações. Então, tudo que está ali dentro, ele pode variar. O próprio nome é renda variável. O que não vai variar é a renda fixa, que é o próprio nome, renda fixa. E aí, renda fixa é Tesouro Direto, CDB, certo? Aí é outro tipo de investimento, poupança, tá bom? Ela vai ser o valor ali e só fica o rendimento, né? O FII, ele pode variar bastante. Vamos supor, tá, Ayrton? Só para não perder essa tua lógica, porque isso aqui eu acho que é a parte mais importante do curso, né? A questão do FII, você tem um pedacinho lá do difusora, né? Fracionado, tudo bonitinho. Vamos supor que com essa pandemia, vamos supor não, que aconteceu, né? Com essa pandemia, um monte de loja fechou, certo? O rendimento que você pega é baseado no aluguel que esse gestor, o dono do difusor, vamos dizer logo assim, o aluguel que ele recebe, ele diz, ó, proporcional é isso, mas Jackson é dono de um pedacinho de um reboco aqui, Eliel é dono de um tijolinho, então eles vão ganhar proporcional com esse aluguel que eu peguei. Se por acaso houver a vacância, o que é a vacância? A galera fechando loja, saindo. Se o dono não recebe tanto aluguel, ele não vai dar tanto rendimento. Então, o seu rendimento ele cai um pouquinho, assim como o valor dessa cota varia, certo? O valor de mercado desse fundo de investimento. Então, é bem isso, proporcional. Como é que você fica ligado de que um FII tem uma vacância muito grande ou tem todos os inquilinos pagando em dia, tudo bonitinho? Você entra no RI da empresa, do FII, e lá tem tudo especificado. O tempo de contrato que os inquilinos têm, né? Tem FII que tem inquilinos com 30 anos de aluguel já pago, já pensou? 30 anos, 5 anos, 10 anos. Aí você compra já seguro. Você diz, vai ser 30 anos que essa galera vai pagar aluguel e 30 anos que eu vou receber rendimento. Mas tem essa questão, né? Uma pandemia, a galera sai, paga a multa, mas fica uma vacância lá. Tá bom? Tem FIIs que só tem um inquilino, por exemplo, aqueles galpões que pega para
Petrobras, galpões, entre aspas, Petrobras, Magazine Luiza, Amazon, tem um inquilino. Se ele sair, já era. Você não recebe rendimento, porque não tem nenhum inquilino, entendeu? Então é basicamente isso, não é, Jackson? Essa parte de FIIs, eu falo aqui um tipo de FII, tem vários tipos de FIIs, tá? Eu falei o de tijolo, é esse próprio nome, tá? Então tem aí o tijolo, que é como se fosse um empreendimento, mas tem fundos de investimento outros. Jackson, acho que tem uma pergunta para tu. Esse FIIs, tanto faz, você ganha como perde. E aí? Como se trata do mercado de ações, né, tipo renda variável, nesse caso, tanto faz você ganhar como perder também. Vai ter as oscilações. Se a oscilação for para cima, você está ali ganhando, e as oscilações tipo para baixo, você vai perder. Mas também tem a parte dos rendimentos. Se você compra um determinado dia e daqui 2, 3 meses aquilo ali vai ter um rendimento certo para você. Todo mês você vai ficar recebendo aquele valor, determinado valor, que é justamente esses aluguéis que o empreendimento recebe, como o Luan falou aí na explicação. Você pode ganhar tanto do rendimento, né, mensal, que já é certo ali, quanto a valorização desse seu empreendimento. Vamos dizer que o Caruaru Shopping ele fale, vamos supor. O Difusora, o que é que vocês acham? Vão receber mais público, vão receber mais loja ou não? Pensa nisso aí, né? Então, se algo acontecer nesse tipo, então o empreendimento ele vai supervalorizar, porque só vai ter ele em Caruaru, coitadinho, né? Os galerosos vai ficar tudo lá na frente, entupido, não vai ter lugar para entrar gente ali. Mas aí vai gerar mais lojas, mais público, e ele tende a valorizar. Então você ganha também em cima disso. Joyce falou uma dúvida aqui, eu vi ela falando sobre o Tesouro Direto. Eu vi aqui que elas têm vencimentos e alta liquidez. Então quer dizer que pode-se tirar esse dinheiro antes do fim do contrato? Tem que ver, Joyce, se o valor que ele prometeu lá lhe pagar, se é só no fim do contrato ou com liquidez diária. Então, basicamente isso. Se tem liquidez, alta liquidez, então liquidez diária, você coloca, está rendendo lá, e você pode ter a hora que quiser. Mas lembre que na conta digital já faz isso. Só se for um rendimento maior. Mas aí fica aquela ideia. Se tem um rendimento maior, a liquidez tem que compensar, né? É energia mecânica aí. Se um sobe, o outro desce. Enfim, pensando nisso. Tá bom? Aqui, eu falando e na tela. Ó, que besteira. Liquidez, rentabilidade e segurança. Tem o Tesouro Direto, CDB, FIIs e ações. Ações é para quem já passou por isso, tá, galera? Tesouro Direto já conhece bem, CDB já conhece bem, FIIs já é um passo na renda variável, e as ações é o ponto máximo que você pode chegar. Acho que tem outras, day trade, eu acho que é a loucura maior, né? Eu não aconselho, não. Eu nem estudo, para não ter vontade. O que eu falei aqui foi um tipo específico de FIIs, tá, galera? Jackson sabe muito mais dos outros tipos de FIIs e você pode encontrar isso na internet se você se interessar. Mas, como eu falei, é como se fosse um escadinha. Vai estudar FIIs e aplicar sem antes de estudar o Tesouro Direto, tá? Sem antes de estudar o CDB. Tudo com paciência. Paciência e constância a gente consegue.